salve, doutores e doutoras de todo o Brasil! Como eu gosto e me entretenho quando eu o saldo aqui em cada live que a gente começa o nosso estudo. É sempre um prazer, doutores, é sempre um privilégio estar aqui ao lado de vocês. Meu nome é Francisco Sanini, eu sou mestre em Direito, delegado de polícia do estado de São Paulo, professor da Academia de Polícia do Estado, o que significa que muito em breve, além de ser professor de vocês aqui, aliás, além de estudar junto com vocês aqui, né? Eu sempre acho, não fico muito à vontade para me colocar nessa condição de professor. Somos todos estudantes sempre, né? E assim espero seguir até o final da minha vida. E ao lado de vocês aqui no que eu tô sempre estudando, né? Eu sempre digo, o professor, quando ele vai fazer uma palestra, quando ele vai dar uma aula, ele primeiro tem que se preparar, né? Aquele que se preze, ele vai estudar o assunto. Então percebam que a aula já está fazendo o professor estudar desde antes da aula. Aliás, o momento que a gente dá aula é o mais tranquilo de todos, é o mais gostoso. A preparação é que dá mais trabalho. Então a gente se prepara, a gente monta um roteiro para seguir. E, obviamente, a hora que a gente está expondo o assunto, a gente também reflete sobre o assunto, a gente pensa o assunto. Daí porque, doutores, não é exagero dizer que estamos estudando juntos. Pelo contrário, me parece até o mais correto. E é sempre um prazer estudar ao lado de vocês aqui no YouTube do que temas importantes para a sua preparação, para a sua aprovação no concurso, especialmente nesse nosso reta final aqui no que focado no concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo, o maior concurso da história das polícias e é, portanto, a sua grande chance de se tornar meu colega de profissão e, se tudo der certo, também meu aluno e vamos estudar juntos lá na Cadepol. Vai ser outro prazerzão para mim, tá bom? Doutores, como eu sempre gosto de destacar aqui, a gente nunca consegue acompanhar os comentários em tempo real. A gente sabe que boa parte da nossa audiência acaba assistindo às aulas aqui em outro momento e não no ao vivo. Daí porque, em qualquer caso, doutores, eu quero me colocar à disposição de vocês pelas minhas redes sociais, especialmente pelo meu Instagram, @fsanini, tá? Então, se porventura sobrar alguma dúvida, vocês podem me procurar pelo Instagram, se identifiquem como alunos do que e dentro do possível eu terei enorme prazer em auxiliá-los. Nós estamos juntos nessa luta rumo à sua aprovação, tá bom? Doutores, eu também não posso deixar de destacar que a sua curtida aqui na nossa aula é muito importante. Se você não se inscreveu no YouTube do que, eu recomendo demais que vocês se inscrevam, afinal de contas, basta você dar uma espiadinha aí que você vai ver que nós temos muito conteúdo gratuito, né? Com grandes professores. É importante fazer essa observação porque a gente tem muito conteúdo gratuito na internet, mas nem sempre esse conteúdo ele é de fato bom, né? Ele é de fato atualizado. A gente tem sempre que ficar atento com isso. Mas aqui no que vocês vão ter aula e conteúdos atualizados, conteúdo muito bem exposto por todos os professores, todos os nossos colegas aqui do Que Concurso. Então, não deixem de se inscrever no canal do YouTube, né, do Que, para que vocês possam ter acesso a todos esses materiais, a todo esse conteúdo também. E, obviamente, aí a parte que nos toca, né? Não deixe também de, insisto, dar o seu like, deixar o seu comentário. Aliás, faço até questão de agradecer aqui os comentários na nossa última live, né, que a gente deu início ao estudo do tema que hoje a gente conclui. Fiquei muito feliz ao acompanhar os comentários. Aliás, eu sempre fico muito feliz em acompanhar os comentários. Saiba que esses comentários, esse feedback nos mostra que a gente está no caminho certo. Então, também deixe seu comentário, compartilhe a nossa aula, que isso é importante para nós também,
professores, tá bom? Mas vamos ao que interessa, né? Certamente já vai deixar alguém já vai começar a reclamar. Vamos para aula, vamos para aula. Vamos, mas doutores, calma, né? A gente tem aqui um roteirinho que a gente precisa seguir também, que é basicamente a contraprestação aí por todo o trabalho desenvolvido pelos professores, que na verdade é mais estimular realmente que vocês possam interagir com todos nós aqui no YouTube do que, tá bom? Bom, pessoal, no nosso último encontro, a gente iniciou o estudo da Lei 9296/96, mais conhecida como a Lei das Interceptações Telefônicas. A gente fez toda uma introdução, abordamos os pressupostos para a interceptação, abordamos os requisitos para a interceptação telefônica e hoje eu quero trabalhar com vocês um outro aspecto muito relevante que envolve uma outra técnica de investigação regulamentada, prevista na Lei 9296/96. Eu estou falando, pessoal, da captação ambiental, tá bom? Estou falando da captação ambiental. E eu vou, portanto, iniciar o estudo aqui fazendo uma contextualização. De cara, doutores, é importante eu fazer essa observação no sentido de que me parece que esse ponto talvez seja dos mais relevantes dentro do estudo da lei de interceptação telefônica. Por quê? Porque é uma inovação. O artigo 8º-A, que regulamenta a captação ambiental, foi inserido pelo pacote anticrime em 2019. Nós tivemos alguns dispositivos deste artigo que foram vetados e posteriormente os vetos foram derrubados. Então são dispositivos até mais recentes, ainda muito polêmicos, gerando discussão na doutrina, na jurisprudência. Então tudo isso muito novo, é natural que isso eventualmente possa ser cobrado na sua prova. Então, insisto, aos nossos olhos, hoje um dos pontos mais importantes do estudo da lei de interceptação telefônica, tá bom? Mas para falar de uma outra ferramenta que é a captação ambiental. Começando a contextualização. Doutores, a lei de organizações criminosas, a lei 12.850 de 2013, lei importantíssima e que a gente já estudou aqui, a lei de organização criminosa foi a primeira a prever expressamente a captação ambiental como técnica de investigação. Então, lá no artigo 3º, salvo engano, inciso 2 da Lei de Organizações Criminosas, nós temos ali, entre os meios de obtenção de prova que podem ser utilizados para enfrentar o crime organizado e a criminalidade de um modo geral, nós temos a captação ambiental, tá? O problema, doutores, é que, muito embora a Lei de Organização Criminosa tenha previsto a captação ambiental como um meio de obtenção de prova, a lei ela não trouxe o regime jurídico da captação ambiental. Ela não trouxe os requisitos para a adoção da captação ambiental. Em que condições? Quais são os requisitos, os pressupostos? Nós estudamos os requisitos, pressupostos para a interceptação telefônica, mas nada disso foi detalhado pelo legislador ao prever a captação ambiental como uma técnica de investigação. A Lei de Organização Criminosa, ela tratou do regime jurídico da colaboração premiada, da infiltração de agentes, da ação controlada, mas não trouxe, por um lapso do legislador, não falou sobre a captação ambiental. Então, num primeiro momento, no projeto que ainda era do então ministro Sérgio Moro, a captação ambiental ela seria regulamentada lá na Lei de Organização Criminosa, mas com o pacote anticrime, com todas as suas alterações, o legislador optou por regulamentar a captação ambiental, não na Lei de Organização Criminosa, mas sim na Lei de Interceptação Telefônica. Isso porque as duas técnicas, elas têm muita afinidade, são técnicas semelhantes. Não por acaso, doutores, durante esse período em que nós tivemos um vácuo
legislativo, no que se refere ao regramento da captação ambiental, doutrina e jurisprudência nos trouxeram uma solução. Olha, qual é a solução? Enquanto não tiver um regramento específico para a captação ambiental, eu aplico para esta técnica as mesmas regras da interceptação telefônica. Então percebam a afinidade entre essas duas ferramentas. Não por acaso o próprio artigo 8º-A expressamente diz, olha, com outras palavras, né, pessoal? Olha, no que este dispositivo 8º-A, que trata da captação ambiental, não se manifestar expressamente, ou seja, no conteúdo que não for abordado expressamente pelo artigo 8º-A, aplica-se analogicamente, por analogia, as regras da interceptação telefônica. Daí porque a gente já pode concluir que no silêncio da lei, naquilo que a lei não abordou expressamente no artigo 8º-A, eu posso, por analogia, aplicar as regras da interceptação telefônica. Então, tudo aquilo que está na lei de interceptação telefônica, em tese, se aplica à captação ambiental, salvo se o artigo 8º-A tratar do assunto de maneira distinta e expressamente, tá bom? Então, muito importante esta contextualização. Segundo ponto que eu queria trabalhar com vocês, e doutores, eu sempre digo, se possível, anotem, façam anotações. O que a gente está tendo aqui é uma aula, um estudo compartilhado. Então percebam que a partir do momento que você anota, você consegue absorver o conteúdo, o que é mais importante. Depois você pode rever esse conteúdo. Porque por melhor que seja a exposição do tema, por mais que você saia da aula com a sensação de que aprendeu tudo, se você não revisar, você vai se esquecer, tá? Então, muito importante essas anotações. Vamos dar sequência. Pessoal, outro ponto que eu não poderia deixar de tratar com vocês se refere a alguns conceitos relevantes. Por quê? Primeiro eu quero trabalhar com vocês o conceito de interceptação ambiental, tá? A gente trabalhou o conceito de interceptação telefônica, a gente falou um pouquinho sobre escuta telefônica, gravação telefônica. Hoje eu inicio o estudo da captação ambiental trabalhando esses mesmos conceitos que são bem semelhantes, tá? Na interceptação ambiental, uma terceira pessoa, em regra a polícia, capta comunicação que se realiza entre presentes em ambiente específico, público ou privado, sem que os interlocutores saibam desta intromissão, desta captação, tá? Esse é o conceito da interceptação ambiental. A diferença da interceptação telefônica é essa, enquanto a interceptação é o registro de uma comunicação que se dá por telefone, na interceptação ambiental, o que a gente tem é a gravação, o registro, a captação de uma conversa que ocorre entre presentes em um local específico, tá bom? Já o conceito de escuta ambiental é distinto, tá? Na escuta ambiental, da mesma forma, a captação é feita por um terceiro, em regra, a polícia. A polícia capta a conversa que se realiza entre presentes em um local específico. Porém, na escuta ambiental, doutores, um dos interlocutores sabe que a polícia está fazendo a captação, tá? Isso é muito comum nos filmes, né? Você coloca ali o chamado grampo no corpo da pessoa, a pessoa vai para uma reunião e a polícia fica acompanhando, escutando tudo em tempo real. O que é isso? É uma escuta ambiental. Por quê? Porque um dos interlocutores sabe que existe um terceiro acompanhando toda a comunicação. Por fim, doutores, nós temos um outro conceito que é a gravação ambiental, também chamada de gravação ambiental clandestina. Na gravação ambiental, não há a interferência de terceiros.
quem faz o registro, quem faz a captação é o próprio interlocutor, ou seja, é um dos interlocutores, mas sem que os demais, né, tenham ciência sobre isso, né, sem que o outro saiba que ele está realizando a gravação. Fixadas essas premissas, doutores, a gente pode avançar um pouquinho para entender o conceito de captação ambiental. Será que a captação ambiental engloba todos esses conceitos? Ou não? A captação ambiental engloba parte desses conceitos. Essa questão é muito relevante, doutores, por quê? Porque se a gente entender que a captação ambiental engloba todos esses cenários, a gente vai concluir necessariamente que a regra do artigo 8º-A se aplica para todos esses meios de obtenção de prova. Ou seja, o regramento do artigo 8º-A, ele deve se impor em todas essas situações, seja na interceptação ambiental, na escuta ambiental ou na gravação ambiental. Uma primeira corrente, doutores, vai sustentar que a captação ambiental seria sinônimo de interceptação ambiental, tá? Então, uma primeira corrente vai dizer, ó, captação é sinônimo de interceptação ambiental. Daí porque a regra do artigo 8º-A só vale para essa corrente na hipótese da interceptação ambiental, tá bom? Já uma segunda corrente vai dizer o seguinte, olha, a captação ambiental, ela abrange tanto o conceito de interceptação ambiental quanto o conceito de escuta ambiental. Ficaria fora só da regra do artigo 8º-A a gravação ambiental, tá? Agora, a escuta ambiental e a interceptação ambiental precisariam seguir o regramento do artigo 8º-A. Eu, particularmente, doutores, discordo desse entendimento. Eu sou adepto da primeira corrente. Por quê? Porque se você analisar o artigo 10 da Lei de Interceptação Telefônica e o artigo 10A, você vai ver que no artigo 10, o legislador ele criminaliza a interceptação telefônica ilegal, bem como a escuta ambiental ilegal. Então, de novo, no artigo 10, e doutores, precisou, se você, sobretudo, não estiver acompanhando ao vivo aqui, dá um pause, volta, dá uma olhadinha na lei, e depois retoma o seu estudo aqui. Nesse universo, né, de aulas virtuais, eu sempre digo que o professor ele é um instrumento à sua disposição. Você faz da gente o que quiser. Para, volta de novo, avança e aí vai. Então vejam, como eu estava dizendo, no artigo 10 da Lei de Interceptação Telefônica, o legislador ele criminaliza a interceptação telefônica ilegal, feita ilegalmente, bem como a escuta ambiental feita ilegalmente, tá? Já no artigo 10A, o que o legislador fez? Ele criminaliza a captação ambiental ilegal. Então, doutores, percebam a lógica. Se o próprio legislador ele criminaliza a captação ambiental ilegal no artigo 10A e a escuta ambiental ilegal no artigo 10, isso significa que para o legislador escuta ambiental é uma coisa e captação ambiental é outra totalmente diferente, tá bom? E aí nós temos uma terceira corrente que vai defender que a captação ambiental ela envolve os três conceitos que a gente aqui destacou: interceptação ambiental, escuta ambiental e gravação ambiental, tá? O que prevalece, Sanini? Prevalece a primeira corrente, tá, doutores? Prevalece, não com muito conforto, a primeira corrente, no sentido de que a captação seria sinônimo de interceptação ambiental. A diferença do termo, né? Então, por que o legislador não utilizou o termo interceptação ambiental de uma vez? Porque a gente vai ver, de acordo com o artigo 8º-A,
é possível captar não apenas a conversa, mas também eu posso captar sinais eletromagnéticos, uma conversação via rádio, e inclusive sinais ópticos. Eu posso captar imagens, tá? Eu posso registrar imagens de um determinado encontro, tá? Então, é uma puta de uma ferramenta, né? Não sei se eu poderia falar palavrão aqui, produção, mas já foi, tá? Porque o que eu digo sempre, doutores? A captação ambiental, ou por meio da captação ambiental, você promove um verdadeiro Big Brother Brasil, né? Porque você coloca câmeras na casa do investigado e você pode acompanhar a vida dele dentro de casa o tempo todo, né? Câmeras com áudio, você vai captar as imagens e os áudios, né? Tudo que acontece na casa dele. Então é uma técnica mais invasiva até que a interceptação telefônica, tá? Então vamos ao regramento do artigo 8º-A. Nos termos da lei, doutores, para investigação ou instrução criminal, aí eu já faço o primeiro destaque. Objetivo. Qual a finalidade da captação ambiental? Ela serve para a produção de provas. Olha a natureza jurídica aí, doutores. Trata-se de um meio de obtenção de prova. Uma verdadeira técnica especial de investigação criminal, que serve para identificação de provas para instruir uma investigação ou uma instrução processual. Então, seja para o inquérito, seja para o processo penal. Então, a finalidade da captação é essa: produzir provas para o inquérito ou para o processo penal. Voltando ao dispositivo. Para investigação ou instrução criminal, poderá ser autorizada pelo juiz, já vou falar sobre isso, vírgula, a requerimento da autoridade policial, um equívoco técnico, porque a autoridade não requer, o delegado representa, diferentemente do Ministério Público que requer, o delegado representa, tá? Então, leia-se, a requerimento ou representação da autoridade policial ou requerimento do MP, vírgula, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. Segundo ponto aqui, doutores, já traduzindo esse dispositivo. Legitimidade, a gente viu primeiro a finalidade, que é a produção de provas para o inquérito ou para o processo, e a legitimidade para provocar a captação ambiental. Só quem pode provocar é o delegado de polícia na fase de investigação ou o MP, seja na fase de investigação, seja na fase processual. Notem que, diferentemente da interceptação telefônica, onde o legislador, lá no artigo 3, autorizou que o juiz decrete a interceptação de ofício, o pacote anticrime, ciente de que esse decreto de ofício fere a imparcialidade do juiz, fere o princípio do princípio acusatório, né, o sistema acusatório, o legislador, na captação ambiental, não admitiu que o juiz pudesse decretar esta ferramenta de ofício. Então, ele só pode decretar se houver representação do delegado ou requerimento do Ministério Público, tá bom? Doutores, eu falei para vocês que a captação ambiental depende de ordem judicial. Isso é muito claro, afinal de contas, estamos diante de uma medida extremamente invasiva. Percebam que o que se tutela na captação ambiental primeiro, a intimidade e a vida privada das pessoas, e segundo, a inviolabilidade domiciliar. Se eu vou inserir um mecanismo de captação no interior da sua casa, é evidente que eu vou violar o seu domicílio. Então, esses são os bens jurídicos que são ali protegidos. Daí porque, em regra, eu vou precisar de autorização judicial. Pois bem, doutores, cuidado, porque não é em qualquer caso. Somente será necessária a autorização judicial quando a captação ambiental ocorrer em local privado, porque são nesses locais que existe a expectativa de privacidade. São nesses locais que existe uma expectativa de intimidade por parte da pessoa que é objeto da investigação. Em se tratando de local público ou
mesmo local privado, mas de acesso ao público, como por exemplo bares, restaurantes, baladas, nessas situações, doutores, não há expectativa de privacidade. E se não há expectativa de privacidade, evidentemente, eu não preciso de autorização judicial. E do mesmo modo, não se aplicam as regras do artigo 8º-A, tá bom? Cuidado com isso. Vejam que vários crimes são solucionados todos os dias com base em registros de câmera, né? Seja um monitoramento público ou privado, né? Então, quantos crimes de trânsito, assaltos, homicídios são esclarecidos com imagens que captam a cena do crime. E é evidente que essas imagens não dependem de autorização judicial para serem utilizadas. Por quê? Se ocorreu na via pública, não há expectativa de privacidade, tá bom? Então, cuidado com isso. Nesse sentido, doutores, reforçando, o próprio crime do artigo 10A diz, ó, faço questão de ler para vocês, porque só para reforçar essa nossa posição, ó. O que se pune no artigo 10A? A conduta de realizar captação de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para fins de investigação ou instrução criminal sem autorização judicial, vírgula, quando esta for exigida. Vejam que o próprio tipo penal deixa claro que não é em qualquer caso que a autorização judicial será necessária, tá bom? Doutores, já avançamos significativamente, hein? Agora, vamos conhecer os requisitos para a captação ambiental, que são muito semelhantes aos requisitos da interceptação telefônica, tá? Primeiro requisito, doutores, aplica-se também à captação ambiental a regra da subsidiariedade. Só é admitida a captação quando a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e igualmente eficazes, tá? Então, havendo uma ferramenta menos invasiva e igualmente eficaz, esta deve ser utilizada, não sendo possível a captação ambiental. É o que a doutrina chama de princípio da subsidiariedade do meio de investigação, da técnica de investigação. Segundo requisito, doutores, é preciso que haja elementos probatórios, né, para usar a letra da lei, elementos probatórios razoáveis de autoria ou participação. De novo, tal qual a interceptação telefônica, não se admite a captação ambiental prospectiva, que é aquela que você vai verificar se o sujeito está ou não delinquindo. Eu preciso de indícios de que ele está delinquindo, e aí a captação ambiental vem para reforçar esses elementos indiciários e demonstrar, de fato, a prática do crime, tá bom? Terceiro requisito, perceba, ó, até agora, tudo igual à captação ambiental. Mas agora nós temos uma diferença. Por quê? Nos termos da lei, doutores, só cabe captação ambiental na apuração de infrações criminais cujas penas máximas, não estou falando de penas mínimas, mas penas máximas, sejam superiores a 4 anos, não iguais, mas superiores a 4 anos, ou em infrações penais conexas. Conexas com o que, Sanini? Com uma infração penal com pena superior a 4 anos. Então, exemplo, eu posso me valer da captação para apurar uma infração com pena de até 4 anos, desde que ela esteja conexa a uma outra infração cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, tá? Só para lembrar, na interceptação telefônica, o critério foi outro. A lei exige a necessidade desta ferramenta somente na apuração de crime punido com reclusão. Em se tratando de crime punido com detenção, não cabe interceptação, salvo se o crime punido com detenção tiver conexão com o crime punido com reclusão, tá? Na captação ambiental, o legislador não se preocupou com isso, não é o tipo da pena, se reclusão ou detenção, mas sim a pena máxima do crime, tem que ser superior a 4 anos, tá bom? Parágrafo 1º.
o requerimento, né, ou a representação do delegado deverá descrever circunstanciadamente, ou seja, de forma detalhada, o local e a forma de instalação do dispositivo de captação ambiental, tá? Então tudo deve ser especificado na provocação ao juiz. Olha, eu vou me valer da captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. Eu vou me valer só da captação ambiental de sinais ópticos e acústicos, eletromagnéticos não. Eu preciso especificar o local exato em que eu vou instalar o dispositivo. Vai ser na cama, vai ser no quarto e na sala, vai ser só no escritório do investigado. Tudo isso deve ser detalhado, tá bom? Parágrafo 2º. A instalação do dispositivo de captação ambiental poderá ser realizada quando necessária, não é em qualquer caso, por meio, e aí a lei nos dá duas formas, dois caminhos, né, quando, né, for preciso, para se instalar os dispositivos de captação ambiental. Primeira opção, por meio de operação policial disfarçada. Então o policial pode se disfarçar ali de, por exemplo, funcionário de uma empresa de internet, um funcionário de uma empresa de canal por assinatura e por aí vai, tá? Ou, outro caminho, no período noturno, tá? Então, outro caminho, a polícia pode se valer de operação policial disfarçada ou pode ingressar no local no período noturno, vírgula, exceto na casa, nos termos do inciso 10 do caput do artigo 5º da Constituição da República, tá? Doutores, esse foi um dos dispositivos que havia sido vetado pelo então presidente Bolsonaro, mas o Congresso derrubou o veto. E aí surgiu uma polêmica. Por quê? Uma parcela da doutrina entende que ao proibir o ingresso da polícia na casa, a lei proíbe, né, ao fazer menção, exceto na casa, a lei estaria proibindo a captação ambiental na casa, o que obviamente acabava com toda a efetividade desta técnica, né? O que prevalece, o que a lei quer dizer, doutores, cuidado, é o seguinte: nos termos da Constituição, o dispositivo faz menção expressa ao artigo 5º, inciso 11, que trata da inviolabilidade domiciliar. A regra é a inviolabilidade domiciliar, salvo nas hipóteses de flagrante delito, para prestar socorro à vítima, ou no caso de desastre, ou ainda durante o dia com ordem judicial. O que a lei está dizendo é exatamente isso. Olha, a polícia pode entrar na casa no período noturno, ou melhor, a polícia pode instalar os equipamentos de captação no período noturno, salvo na casa, observando esta regra do artigo 5º, inciso 11 da Constituição da República. Dizendo de outro modo, a polícia pode sim instalar a captação ambiental na casa, mas para isso ela tem que ingressar durante o dia. O ingresso não pode ocorrer durante o período noturno, porque senão estaríamos violando o que prevê a Constituição. Com ordem judicial, só durante o dia, ou seja, das 5 da manhã às 21 horas, fazendo uma analogia aí com o artigo 22, lá da Lei de Abuso de Autoridade. Caminhando para o final, doutores, parágrafo 3º. A captação ambiental não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por decisão judicial por iguais períodos, ou melhor, se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada. Primeiro prazo, doutores, igual da interceptação telefônica. A interceptação telefônica pode ser autorizada pelo prazo de 15 dias, renováveis por iguais períodos, enquanto demonstrada a indispensabilidade do meio de prova. O que a captação, o que o legislador previu aqui para a captação? Mesmo prazo. Pode ser autorizada essa ferramenta pelo prazo de 15 dias, renováveis por iguais períodos,
desde que demonstrada a indispensabilidade do meio de prova, desde que haja novas autorizações judiciais e, por fim, aqui cria uma regra distinta que não tem na interceptação telefônica, que estejamos diante, né, de atividade criminal habitual, permanente ou continuada. É o que eu chamo de princípio da contemporaneidade. Só se admite a renovação da captação ambiental se ainda estiver ocorrendo atividade criminal. Se cessar da atividade criminal, se não houver elementos que indiquem que o crime segue sendo praticado, aí não cabe a renovação do prazo por mais 15 dias, tá bom? Para fechar, doutores, parágrafo 4º. A captação ambiental feita por um dos interlocutores, o que é isso, doutores? Olha o problema desse dispositivo. O legislador falando de captação ambiental, que a gente viu que é sinônimo para a maioria da doutrina de interceptação ambiental, então uma técnica muito mais invasiva e violadora de direitos fundamentais, como intimidade e a vida privada. Então, num dispositivo que trata de uma ferramenta X, ele vem e coloca uma regra que trata de uma ferramenta Y, que é a gravação ambiental. Então, cria uma enorme confusão, porque a captação ambiental unilateral, que é aquela feita por um dos interlocutores, é chamada de gravação ambiental. E eu chamo a atenção de vocês para um outro detalhe. Por quê? Porque o próprio artigo 10A, que já falei aqui, criminaliza a captação ambiental ilegal, ele vem no parágrafo 1º e diz o seguinte, olha, não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores. Então ele está deixando muito claro que captação ambiental não é sinônimo de gravação ambiental. Então, o que é ilegal? A captação ambiental feita sem ordem judicial quando ela for necessária. Só que não tem crime quando a gravação é feita por um dos interlocutores. Ou seja, o artigo A, 8º A, não se aplica, não deve ser aplicado à gravação ambiental ou a chamada captação ambiental unilateral, que é aquela feita diretamente por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro. Vamos voltar para o dispositivo. A captação ambiental feita por um dos interlocutores sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do MP poderá ser utilizada em matéria de defesa quando demonstrada a integridade da gravação. Olha o problema, doutores. Ao autorizar a captação unilateral, a gravação ambiental feita por um dos interlocutores, em matéria de defesa, o dispositivo passa a ideia de que só se admite a gravação como meio de prova quando ela for utilizada a favor da defesa, para provar a inocência de uma pessoa. Ela não seria admitida a favor da acusação, para demonstrar que determinada pessoa praticou um crime, o que seria absurdo, né? Então imagine, eu estou sendo vítima de uma extorsão mediante sequestro, de uma extorsão, de uma corrupção, e aí eu sendo vítima de um crime, eu gravo uma conversa para comprovar que eu estou sendo vítima de um crime e eu não posso me valer dessa prova, tá? Então a doutrina entende que esta regra seria inconstitucional, esta interpretação é inconstitucional, por ferir o princípio da supremacia do interesse público, seria um retrocesso no combate à criminalidade. A doutrina entende que ofende-se aí o princípio da proporcionalidade, da comunhão de provas, porque a prova é produzida para todos, e fere também o princípio da paridade de armas. Você coloca uma ferramenta somente à disposição da defesa e não à disposição da acusação, tá? Então, de acordo com a maioria da doutrina, esta interpretação seria inconstitucional. Inclusive porque ela vai de encontro, ou seja, contra o próprio entendimento do Supremo, que era pacífico no sentido, sempre foi pacífico no sentido de que a gravação ambiental pode ser utilizada como prova, independentemente de ordem judicial, especialmente quando ela tem por objetivo comprovar a inocência do responsável pela gravação
ou demonstrar que ele está sendo vítima de uma investida criminosa, tá? Então, para isso, doutores, para solucionar essa questão, o que a doutrina fala? Olha, o dispositivo deve ser interpretado da seguinte forma: onde se fala em matéria de defesa, leia-se defesa de qualquer direito. Então, se eu estou sendo vítima de um crime, um direito meu está sendo atacado. Para me defender, eu posso me valer da captação ambiental unilateral, vale dizer, da gravação ambiental, independentemente de autorização judicial. Salvo, e aí eu fecho o nosso estudo, salvo se a vítima do crime, se o responsável pela gravação foi orientado pela polícia ou pelo MP. É isso que diz o dispositivo. De novo, a captação ambiental feita por um dos interlocutores sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do MP, o que a lei está falando? Olha, se houve orientação da polícia para a produção daquela prova, o sujeito que está gravando acaba agindo como uma espécie de investigador. Ele acaba agindo como um longa-manos da polícia ou do MP na produção de provas. E agindo dessa forma, é ou seria necessária a autorização judicial. Então, eu só não vou precisar de autorização judicial quando a gravação é feita espontaneamente pela própria vítima do crime, pela própria pessoa que grava. Agora, se houve orientação do MP, se houve orientação da polícia, opa, ali o sujeito está agindo como uma espécie de agente infiltrado. E nesses casos, eu vou precisar da autorização judicial. Tranquilo? Doutores, com isso a gente fecha o nosso estudo sobre a lei de interceptação telefônica. Matamos aquilo que tinha de mais relevante, especialmente esse ponto que se refere à captação ambiental. Agradeço a atenção de vocês e renovo aqui o meu desejo sempre de muito sucesso e renovo também que estou absolutamente à disposição de todos vocês pelas minhas redes sociais, especialmente pelo meu Instagram, @fsanini, caso tenha sobrado alguma dúvida, tá bom? Deixe o seu like, deixe o seu comentário e em breve a gente volta com muito mais. Por hoje é só, um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.